Olá, meus amigos, começamos o ano de 2026 e chegamos à primeira rodada da temporada 4 do canal Zuca e Tuga. Você não está inscrito ainda? Se inscreva agora no Zuca e Tuga, o canal que fala do futebol brasileiro, português, suas conexões. E estamos na metade da temporada europeia, ou portanto metade do campeonato português, e tem muitas repercussões, mas temos um mercado da bola muito aquecido no Brasil. Vai começar, ou vão começar os estaduais. Colado já vem Campeonato Brasileiro, é ano de Copa do Mundo, é um calendário apertado. Eu sou Caco da Mota, jornalista, comentarista dos canais ESPN e também aqui no Zuca e Tuga, sempre com ele, meu amigo João Almeida Moreira, correspondente do jornal A Bola de Portugal no Brasil. Eu falo de Florianópolis, Floripa, João está em Ribeirão Preto. João, começamos com uma nova realidade do futebol brasileiro, uma nova rivalidade, podemos dizer assim, tudo bem, João? Flamengo e Cruzeiro começam a brigar, pelo menos no mercado da bola. Isso, olá, bom dia a você, ou boa tarde, ou boa noite, e a quem nos escuta. É verdade, já o ano passado houve um início de briga, porque o Cruzeiro conseguiu lutar, pelo menos ali pelos primeiros lugares, não pelo título, mas pelos primeiros lugares, e portanto houve uma disputa no campo, mas agora é realmente no mercado que está a ser mais acesa. No mesmo dia em que o Cruzeiro recusa uma proposta penso que de 30 milhões de euros, pelo Caio Jorge, anuncia a contratação do Gerson, jogador de seleção brasileira, um dos melhores jogadores do Brasil nesse momento, e desde já um dos melhores jogadores do Brasileirão, ainda mesmo sem ter regressado, e o que mostra que o Cruzeiro está com muita força, está com uma força de fazer inveja ao próprio Flamengo, com quem mantém essa rivalidade que está aí no nosso título, na nossa chamada, mas também do Palmeiras, né? Que contratou até agora o Marlon Freitas, mas está mais discreto, depois do ano passado ter gasto muito dinheiro a tentar engordar o plantel em termos de qualidade. Então tá brigando com o Botafogo, que é aquele que também acaba perdendo um pouco de espaço. Exato. Mas ainda busca no mercado também contratações, enfim, mudança técnica também no comando, né? É interessante, queria que você falasse um pouco da expectativa. O Flamengo mantém Felipe Luiz, o Palmeiras, Abel Ferreira, que está há muito tempo, é o técnico desses gigantes do futebol brasileiro, muito consolidado. Foi até uma novela, a gente não falou muito do Felipe Luiz, mas temos novidade no Cruzeiro e no Botafogo, que são aqueles que, de certa forma, também correm por fora para algo mais. Vamos falar de outros clubes também, tem o Grêmio, enfim, Internacional, o próprio Atlético Mineiro, mas eu acho que esses quatro sempre estão concentrando um pouquinho mais de expectativa pelo volume de dinheiro que tem apresentado e de investimentos, né, João? O que você espera do Cruzeiro com o novo técnico e o Botafogo também, que é muito instável nessa coisa de técnico, né? Uhum. Eu gosto muito do novo técnico do Cruzeiro, que é o Tite, né? Desde que eu cheguei aqui ao Brasil em 2011, parece-me ser assim destacado o melhor treinador brasileiro, apesar de haver agora pessoal da nova geração que está se aproximando, mas o Tite foi um grande treinador no Corinthians, na própria seleção, falhou nas finais, nas fases finais, mas ao longo das fases de qualificação fez um trabalho extraordinário. Enfim, é um treinador de muita competência. Depois, no Flamengo, estava numa altura não tão boa, mas, dito isto, eu acho que o Flamengo perde, que o Cruzeiro perde um pouco por ter trocado treinador, porque o Leonardo Jardim estava já muito bem alinhado com as ideias até do próprio Pedro Lourenço, o Pedrinho, né, o dono do clube, e com o elenco. Então acaba sempre por mais que o Tite seja competente e seja uma pessoa conhecedora do futebol brasileiro como poucos, acaba sempre por perder aí um pouquinho de tempo. Coisa que, por exemplo, o Flamengo não vai perder, porque mantém o Felipe Luiz, depois de uma novela que não foi assim tão longa, né? Foi uma novela assim com poucos episódios, foi mais um seriado, né? Mas deu um susto, né? Teve Flamengo. Eu acho que quebrava muito a sequência do Flamengo. Sim, sim. E o Abel, só para dar um dado, é o primeiro treinador a iniciar 6 anos consecutivos num clube no Brasil, desde o Tele Santana no São Paulo. Nossa. Nos últimos 30 anos, ou seja,
O Tele Santana fez o seu 6º e último ano consecutivo no São Paulo em 96, estamos em 2026, portanto 30 anos depois, há um treinador que consegue estar 6 anos consecutivos a iniciar, não sabemos se o Abel vai concluir, mas pelo menos a iniciar a temporada. E isso, obviamente, é uma vantagem, né? A não ser que haja assim algum desgaste já também da torcida, etc., porque a gente sabe que é uma profissão que desgasta muito o treinador, desgasta muito a relação com a torcida, com os dirigentes, etc. Mas é isso, eu vejo o Cruzeiro a tentar pular essa etapa, né? E já se aproximar muito de Flamengo e de Palmeiras, e porque isso vê como o futebol em geral, e o futebol brasileiro talvez em particular, é muito dinâmico, né? Como se diz. O Cruzeiro foi campeão ali 2015, 14, 15, penso eu, 16, não lembro agora. Depois caiu de divisão, teve na sua maior crise, né? E agora volta para brigar por tudo, né? Inclusive a Libertadores, porque não, né? Dependendo de como a temporada corre, vai que perde pontos no campeonato e depois se dedica totalmente à Libertadores e quem sabe pode ganhar. Com o elenco que tem, não me espantaria que chegasse bem longe na Libertadores. Ou seja, tudo muda muito rápido no futebol brasileiro talvez um pouco mais ainda, né? Um futebol muito emocional, muitas diferenças, há investimentos agora, etc. E por isso vai ser um brasileirão. Peço perdão de não estar a falar dos estaduais, mas eu já estou pensando no brasileirão. Vai ser um brasileirão muito, muito intenso. Os estaduais eles acabam perdendo um pouco de força. Ele acaba sendo mais importante para aquelas equipes menores que podem, no estadual, pelo menos buscar um único título. Você vai ter pelo menos isso, assim, digamos, por exemplo, o Vitória, quando ganha o Campeonato Baiano, é sensacional. Né? Para o próprio Inter e Grêmio, o clássico gaúcho, o futebol gaúcho, o campeonato muito desvalorizado, ele acaba se valorizando. Por mais que o ano passado teve praticamente uma disputa muito acirrada, porque o Grêmio chegaria ao octacampeonato e o Inter impediu. Agora, esse ano não vai ser tanto. Agora, o Botafogo com o Martim Anselmi é uma mudança bem radical, assim, de um técnico que teve essa passagem recente. Nós temos a conexão Zuca e Tuga pelo Porto, não foi bem, mas é um técnico no Independente del Valle, foi muito bem. E teve uma passagem breve pelo Internacional, quando ele era o auxiliar do Miguel Ángel Ramírez. E a curiosidade, João, não sei se você está lembrado, havia uma papelada, aquela burocracia para que o espanhol assumisse o Internacional, que é o primeiro técnico da gestão muito ruim do Internacional com o presidente Alessandro Barcelos, e que ele tinha para continuar com o Abel. Ele pega Miguel Ángel Ramírez e aí uma documentação não permite que ele estreie. Quem estreia no campeonato e vai muito bem no comando, ficou até uma impressão estranha, porque é o Martim Anselmi. E quando ele sai, que começa, o time piora. Ele não engrena com o espanhol e depois não dá certo, eles acabam se separando. E essa trajetória interessante, acho que é um técnico que sempre tem esse tempero de ter passado pela... A gente fala muito disso, né? De ter pisado em outro continente, principalmente o europeu, vai para a Ásia, África, outras regiões, a MLS, sempre tem um lado interessante. Mas eu vejo assim, que o Botafogo precisa de muita adaptação. Vai depender das contratações, mas ainda sempre vai ser uma equipe forte no futebol brasileiro. Agora, o Palmeiras, eu vejo esse trio aí muito forte para essa temporada. O que remete ao dinheiro, né, João? Independente do modelo Flamengo e Palmeiras ainda no modelo associativo e não SAF, mas com muito recurso financeiro. O Corinthians, ele está quebrado, mas ele ganha a Copa do Brasil porque ele investiu alto. Ele está quebrado no caixa, mas o time é rico. É um time milionário, de grandes jogadores. Memphis Depay é uma baita de uma contratação. Então, é um modelo bem antigo aquele. É melhor gastar bastante e ganhar títulos. É quase como aquela história do Maluf, né? Rouba, mas faz. Tinha aquela famosa em São Paulo, né? Falando isso porque não vou ser processado, porque ele foi condenado, inclusive, por ter cometido os crimes como político, né? E está pagando por isso.
Hoje é comprovadamente pela lei ele foi condenado, Paulo Maluf. Mas é meio parecido. Então, o modelo de gestão e a maneira que o futebol está sendo administrado é que tem que ser discutido. Eu acredito isso, né? A gente... E está havendo uma contaminação, eu quero passar para o próximo... Tem coisa que a gente está pegando da Europa, como o modelo, você falou do Abel, por exemplo, um período muito longo, mas tem meio que uma brasileiridade, uma coisa meio sul-americana acontecendo na Europa. A gente nem é o nosso tema, mas se pensar, daqui a pouco a gente vai entrar, acho que cabe um pouquinho na questão do Rubem Amorim, mas os técnicos não estão dando sequência também muito na Europa. Na Premier League, o que caiu de técnico no futebol da Inglaterra é uma coisa impressionante. É o E Mahrez que é campeão do mundo e é demitido do Chelsea. e antigamente a Inglaterra era um oásis mesmo dentro da Europa, que já costuma dar mais tempo aos treinadores. A Inglaterra era considerado o campeonato, o país que dava mais tempo aos treinadores, tanto que era comum treinadores que ficavam 10, 12 anos, 23 anos, como o Alex Ferguson e outros. Ao longo da história é assim. Eu lembro que o Liverpool até meados dos anos 90 tinha tido 12 treinadores na história, e sendo que a história dele começou no século XIX, lá bem 1800 e qualquer coisa, 1880, ou assim, 12 treinadores em quase 100 anos, né? Imagina a quantidade que eles ficavam cada um deles. Mas de E o repente, Klopp até foi uma escolha ele ter saído, né? Para a sim, chegada do Arne Slot. Só que o Arne Slot já está na Berlinda, o resultado não está bom. entretanto, a Inglaterra ficou muito continentalizou-se, como se fala, né? Ficou muito igual ao resto do continente europeu e quase que, como você falou, meio que brasilianado, né? Porque são de facto quedas muito abruptas, muito rápidas, que não acontecia isso no passado recente. Agora, tanto o Maresca como o Ruben Amorim saem pelos vistos por choques com os diretores esportivos. Antigamente não havia essas demissões porque não havia diretores esportivos. Os treinadores da Inglaterra eram managers. Ou seja, o Alex Ferguson tratava das contratações e tratava do time no campo. É evidente, com muitos auxiliares, tanto numa tarefa como noutra. Mas era ele que mandava em tudo. Agora o Ruben Amorim, ou provavelmente o Maresca também, quiseram tratar de assuntos de contratações e de pensar no clube a médio prazo, chocaram com os diretores esportivos. Diretores esportivos também existem aqui no Brasil, só que aqui no Brasil eu acho que o modelo é mais virtuoso, no sentido em que os diretores esportivos muitas vezes dão a cara. Quando há uma derrota, quando há um momento mau, os diretores esportivos aparecem. Logicamente não aparecem tanto como os treinadores, mas também aparecem. Em Inglaterra eles vivem na sombra. Ninguém sabe quem são os diretores esportivos do Chelsea. A cara deles. Eu sei porque investiguei. É Paul Winstanley e Lawrence qualquer coisa. Esqueci agora o sobrenome. É, Mas o ninguém... técnico o técnico é o cara das negociações, né? Ele é o manager do negócio. Passa muito pelos técnicos, aqui é o executivo que vai. Mas a gente pode dar o exemplo, por exemplo, do que até é português, o Boto, o José Boto, português, diretor de futebol do Flamengo, junto com o Felipe Luiz, indo à Europa ver um goleiro brasileiro, João. Sim, foram observar o Andrew, né, no jogo Gil Vicente Sporting, que acabou empatado 1-1. Eu comentei esse jogo. Mas Só não se falava nisso, não se falava no jogo, porque era o que repercutia no Brasil. Imagina a torcida do Flamengo querendo saber quem era o goleiro. E é Exato. impressionante a influência do Flamengo, a força do Flamengo. A exibição do canal, a geradora das imagens, ela é portuguesa. Mas o fato do Boto estarem lá e o Felipe Luiz, eles apareciam na imagem a todo momento, e todo momento, fora do jogo, aparecia o goleiro, o que facilitava o nosso comentário para o Brasil, que era interessante também. O Filipe Luís esteve conversando muito tempo com o Thiago também, que foi um jogador da seleção portuguesa e tal. Portanto, foi bastante midiática essa presença do Filipe Luís lá, mas parece que o Andrew está mais inclinado para ir para o Botafogo, até porque havia acordos antigos, né? É um goleiro, guarda-redes, que você conhece também como eu, porque já viu muitos jogos também do Gil Vicente, de boa qualidade, brasileiro, ainda jovem, e termina contrato. Então, obviamente que é possível para qualquer clube grande do Brasil. Não sei se tem condições para ser titular do clube grande do Brasil, talvez ainda não, mas pelo menos para fazer parte do elenco eu acho que é uma boa opção, e é mais um caso de transação atlântica, né? Tem havido algumas nos últimos tempos, incluindo aquela que é talvez a mais surpreendente, mas também a mais midiática, que é do Thiago Silva, com 41 anos,
a ir para o Futebol Clube do Porto, a regressar ao Futebol Clube do Porto, porque afinal o Porto foi o primeiro clube dele na Europa. Acabou por não jogar, só ficou para a equipa B e foi negociado para a Rússia, mas é de facto um regresso de mediático, para dizer o mínimo. O Thiago Silva, aos 41, de volta ao Porto. E aí o Flamengo ele desiste um pouquinho do brasão do Santos e tem clube italiano interessado no Pedro Morisco, que é o goleiro do Curitiba, que é a grande revelação, mas é uma alternativa ao Rossi, não seria um goleiro para já começar jogando, por isso esse perfil jovem de longo prazo com visão de mercado também, né? No mesmo dia desse jogo estourou a notícia do Pablo, atacante, filho do Pena, né, João? Indo para o West Ham, o que perde bastante o clube justamente por essa questão de perder jogadores tão importantes numa ótima campanha que faz no Campeonato Português, num mercado bastante agitado também de Portugal, com saídas de jogadores e outras idas e vindas do mercado que a gente tem acompanhado. Mas nessas transações atlânticas, o que chamou a atenção, claro, um jogador de seleção brasileira, não com a mesma questão de outros jogadores com uma história muito forte em Portugal, mas o Thiago Silva retornando e sendo apresentado para ser zagueiro do Porto, e o Porto muito consolidado no campeonato, enfim, e que pode crescer ainda com a participação de uma liderança que vai dar uma maturidade para um elenco que é jovem. Ele se rejuvenesceu, embora tenha o PP, o brasileiro, não o brasileiro PP, que está muito bem, e é um jogador maduro hoje, o SAMU, mas é uma equipe muito boa, muito forte no Campeonato Português, mas que tem aí um zagueiro com 41 anos que pode acrescentar demais. Não sei a sua expectativa, João. Sim, vamos ver que nesse momento a dupla de centrais ou de zagueiros, como se diz no Brasil, tem funcionado, que é uma dupla polonesa, né? O Bednarek e o Kivior. Há ainda o Emperis, né? Jogador argentino, mas que está machucado, parece que para bastante tempo. E acho que foi mais ou menos nessa perspectiva que o Thiago Silva foi contratado, para ter ali mais uma opção ali como defesa. Também um jovem chamado Prpic, mas ainda é muito novo, ainda vai demorar um pouquinho a ser usado como titular no Porto. Portanto, o Thiago Silva é interessante, porque é um jogador de 41 anos, é muito raro ver um clube europeu apostar, sei que se pode falar em aposta quando se fala em Thiago Silva, mas em contratar um jogador de 41 anos, vai ser interessante saber se ele vai ser titular, se vai rodar ali para alguns jogos, com a tal dupla polaca ou polonesa que eu falei. É interessante, e obviamente, de qualquer forma, torna a Liga Portuguesa mais observada, né? Porque o Thiago Silva é um dos grandes jogadores do futebol mundial dos últimos 10, 20 anos. E nós temos aí também a gente estava falando, faltou um detalhe que é o Luiz Guilherme nesse mercado, né? Ex-Palmeiras, que chega para o esporte via o West Ham, é outra negociação Zuca e Tuga aí, com uma conexão Portugal-Brasil. O Luiz Guilherme, aquele jogador, para quem não se lembra, que chegou a jogar no Palmeiras, na equipe principal, fez até um gol importantíssimo, uma vitória fora do Palmeiras na Libertadores, que estava perdendo 2-0 e ganhou, virou para 3-2. Eu acho que foi no Independente Del Valle, que ele fez um golaço, um remate de fora da área, depois acabou por ser logo transferido para o West Ham e acabou por não tendo muita história nos profissionais do Palmeiras, mas na base do Palmeiras teve uma história longuíssima, tanto que era o principal parceiro do Hendrick e era considerado, junto com o Hendrick e com o Estevão, no Palmeiras falavam que era o trio de canhotos 1 bilhão, não é? Porque o Palmeiras dizia que se vendesse os três juntos por menos de 1 bilhão, seria mau negócio, né? E, portanto, o Luiz Guilherme era alguém muito mais habilidoso até que o Hendrick, né, que é um jogador mais de força e mais de centroavante. O Luiz Guilherme mais de lado do campo e driblador. Não tão mediático como o Hendrick e muito menos como o Estevão, mas um bom jogador. Estava a perder espaço no West Ham e o Sporting queria muito um extremo, né, como a gente fala, um ponta. E ainda por cima o Luiz Guilherme também gosta de jogar na camisa 10. Até uma vez o Abel Ferreira falou que ele disse que eu gostava de jogar no lugar do Veiga, do Rafael Veiga. Então é uma boa opção ali, mais uma boa opção para o ataque,
ao meio campo-ataque, né? Até porque o Sporting tem bastantes problemas de lesões neste momento, e não só neste momento, né? O Pote, por exemplo, é um jogador que se lesiona com bastante frequência e, portanto, convém ter ali mais alguém para fazer aquela rotatividade, né? Aquele movimento também de meio e ataque também, né? Não é tanto Sim. só ataque, mas essa questão do Pote faz muita falta. Parece que parece não tirou totalmente o equilíbrio do time do Sporting, que ele era o catalisador de tudo. É claro, o Gyökeres também fazendo muita falta. Agora, Por um para não movimento. dizer como eu falei antes de falar do Luiz Castro no Grêmio, a saída parece que Hulk pode permanecer ainda no Galo, mas existe uma possibilidade de saída. E para o Fluminense, que está interessado, aliás, o Fluminense adora, eu pensei que era uma coisa do Renato e do Fernando Diniz, mas parece ser uma coisa do Fluminense, ele adora os veteranos de alta performance, de grande qualidade, mas que sempre tem que abrir aspas na questão da intensidade, da entrega, enfim, acho que já tenho certeza que já há um certo desgaste do Hulk, e para ele, de repente, é bom mesmo sair. Acho que ele sairá em alta. Quando ele sai, muita gente vai chorar a saída dele, porque ele tem uma história bem legal dentro do Galo, mas de repente, novos ares pode ser uma boa. E aí nisso se citou, eu li em algum lugar, mas nada se confirmou, mas sempre, Hulk, será que não vai para o Porto, né? Se falou nisso também, nessa questão do Porto também, pegar aí sim caras mais maduros para mesclar com um grupo que é muito, muito bom da equipe do Porto. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dos três grandes de Portugal, mas antes a gente entra no tema do Luiz Castro, que é a grande novidade de técnico português, depois do trabalho que fez, agora pelo Grêmio, iniciando mais precisamente no Campeonato Gaúcho, e ainda sem time definido, João, que se fala muitos treinamentos com duas equipes, duas duplas de zaga, duas duplas de volante, duas duplas de laterais, trabalhando assim, e aí quando coloca 11, é como se você colocasse vários 11 com essas duplas mescladas. Não tem uma dupla para cada posição, que é o 11 do Luiz Castro, e aí ele vai trocando duplas de zaga, de meio, não. Ele está fazendo uma mescla geral, ele está usando tudo que pode, o que parece ser uma espécie de, não digo teste, mas ele está reconhecendo o grupo, porque alguns jogadores ele não conhece, ele tem pouco tempo, então ele está rodando bastante o que pode, e a ideia é que comece justamente o campeonato com uma equipe mesclada, mas o Grêmio pode começar já a colocar diferente do que se esperava, João, titulares mais cedo mesmo no campeonato, para já tentar encaixar o time, e aí depois faz muito assim, no Campeonato Gaúcho tem acontecido muito. Quando joga na arena, que o gramado é melhor, e agora o gramado da arena está bem trabalhado pela nova direção, e já desde a antiga, com o apoio do Marcelo Marques, aquele empresário que ajudou, comprou a arena para o Grêmio praticamente. Então, joga os jogos em casa com o time principal, onde o gramado não compromete tanto, e os jogos fora, no interior, onde os gramados são ruins, a não ser jogos decisivos lá na frente, com um time mais alternativo. E assim vem trazendo nesse vai e vem, e não desgasta tanto o time, não fica tanto aquele quarta e domingo com o mesmo time. Dá para jogar com duas equipes dessa forma. Eu acredito que os estaduais vão funcionar muito, não só para o Grêmio, mas para outros, para o Grêmio mais ainda, porque mudou de treinador, né? De teste, né? Tentar encontrar qual é que é a melhor equipe. O Luiz Castro tem que fazer mesmo, testar todo mundo. Obviamente que eu penso que já na quinta rodada há um Grenal, né? Aí já terá que colocar um 11 mais básico, convém que já ter mais algumas conclusões, e depois, se a final for com o Internacional mesmo, como costuma ser, também aí já se prevê, ou já se exige, né, que ele já tenha ideias mais definidas, mas até lá, não só o Grêmio, penso que muitos outros clubes, nos outros estaduais,
vão, inclusive o Internacional também, né, tem novo treinador, vão testar muito, vão ver muito, serve um pouco como laboratório, né, o estadual, pelo menos para os clubes grandes, para os não tão grandes, serve como objetivo de vitória. Mas eu acho que sim, que o Luiz Castro tem boa condição de fazer um bom trabalho, ele é um bom treinador, o Grêmio penso que melhorou bastante o seu elenco a partir de metade do ano passado, então pode, não digo lutar para o Brasileirão, não é isso, mas pode pelo menos fazer um trabalho, um Brasileirão bom e obviamente vencer o estadual, onde tem, digamos, 50% ou 45%, talvez o Internacional parta um pouquinho à frente, uns 45% de hipótese de título, né? Agora tanto o Luiz Castro como o Paulo Pesolano, que já treinou o Cruzeiro muito bem na Série B e volta da Europa com um bom papel na Espanha, podemos dizer assim. Um técnico que foi descoberto pelo Ronaldo Fenômeno, quando era o investidor, o dono do Cruzeiro, quando comprou o Cruzeiro. Aliás, é ele, a gente esqueceu isso, né, João? A gente estava falando, o Cruzeiro cresceu, enfim, mas quem gerou esse movimento foi o Ronaldo Fenômeno. Graças a ele, o Cruzeiro dá essa virada mais profissional, inclusive sabendo fazer o papel de Série B, que é um nível diferente. O Inter tem o Paulo Pesolano, tem Fabinho Soldado, que estava no Corinthians, o Abel Braga segue, mas agora como diretor. Então, para as duas equipes, o Campeonato Gaúcho não é que tenha que ganhar, não pode perder. Mas eu acredito que para o Luiz Castro a pressão será maior. Dadas as contratações, o Grêmio deve anunciar aí em breve o TT, e tem outras contratações no caminho, enfim, o Grêmio já fez uma janela melhor que a do Inter no meio da temporada passada, e ele terminou melhor, terminou na frente, terminou ganhando o Grenal. Tudo isso que fizer a menos o Luiz Castro, ele vai começar a ser cobrado degrau a degrau, rodada a rodada, jornada a jornada. É assim no Rio Grande do Sul, não tem como. O próprio Pesolano vai sofrer isso, mas acredito que um pouco menos, porque tamanho o sofrimento que o Inter passou, a questão de quase ter ido para a segunda divisão, criou um sinal de alerta de que o Inter está num modo mais baixo mesmo. Tudo que ele puder fazer que não seja rebaixado estará bom no próximo ano, até porque vai trocar a direção. E o Grêmio não, o Grêmio vem com toda uma diretoria nova, presidente, CEO, segue Filipão, mas vem Luiz Castro, toda uma comissão técnica de portugueses, inclusive em outras áreas, na prospecção de mercado, tudo é novo. E o que chama atenção é essa coisa do Grêmio nunca ter tido sucesso com técnico estrangeiro, ainda mais agora, geralmente uruguaios, argentinos, ainda mais agora com um técnico vindo de Portugal. Não que isso, não me entendam mal, seja um problema, mas é uma coisa a gente chama até da aldeia, né? É uma aldeia. Porto Alegre é um reduto muito bairrista, e o Grêmio ele exerce esse papel ainda mais forte. Tanto que na história do clube as grandes conquistas são com técnicos gaúchos. Não porque eles são os melhores, porque eram as melhores escolhas que o Grêmio sempre tinha. Ele casa muito bem com isso. E eles duram mais. Já os estrangeiros e até mesmo quem não é do estado dura menos. A exceção, até você me perguntou para um trecho da bola, que você está fazendo um material sobre o Luiz Castro, e opinião de jornalistas brasileiros, a gente pode citar o Rubens Minelli tendo um certo sucesso num campeonato gaúcho, mas teve muito mais no Inter, mas não foi mal no Grêmio, vindo de fora. O Tele Santana quebrou uma hegemonia do Inter depois do Octa, e aí o Inter não ganhou o 9º campeonato, porque Tele Santana em 77 consegue conquistar um título gaúcho. Àquela altura o gaúcho era muito forte, era um campeonato mais forte. E o Evaristo Macedo, que foi campeão da Copa do Brasil e fez um excelente trabalho no Grêmio. Fora isso, te confesso, João, claro que tem anos 50 ali, mas na minha memória, se eu for pesquisar, fazer aquele levantamento, vai ter mais técnicos, mas se a gente for pegar as grandes conquistas, aquilo que a gente recorta só é o mesmo pensamento do torcedor hoje. E ele viverá à sombra do Renato, pode ter certeza disso, João. Luiz Castro tem uma sombra, ele vai entrar no estádio e vai estar lá a estátua olhando para ele. Sempre estará lá.
E qualquer resultado que não dê certo, os caras vão dizer, por que não traz o Renato de volta? Estão inventando esse português. E aí a direção esse novo staff do Grêmio, ele tem que segurar. Aí, senão vai ser igual ao que a gente estava falando. Não é profissionalismo. É pensar que já tem que ter resultado imediato para manter um trabalho de um técnico. A não ser que seja trágico o resultado, né, João? Além de perder um Campeonato Gaúcho, perde Grenal, e o time está jogando muito mal, aí ninguém segura. Né? Até porque a gente tem visto isso, inclusive, no futebol europeu, como a gente citou aí o Rubem Amorim. Que também é uma sombra, a gente já vai falar disso, né? Mas, entretanto, o Luiz Castro, ele merece ter um pouco de tempo, por quê? Porque o primeiro ano dele no Botafogo foi apenas razoável, manteve o time ali em 11º, mas depois, com mais tempo de trabalho, estava em primeiro lugar, né? Destacado no segundo ano de trabalho. Depois acabou por sair, foi para o Al Nassr, e o Botafogo acabou por cair muito e ficar em quinto. Mas, portanto, ele merece um pouquinho desse tempo, né? Mas vamos ver, eu sei que no Grêmio, clubes muito grandes como esse, é bem difícil. E o que está acontecendo com... Como é que repercute? Você pode falar bem melhor do que eu, João. Como é que repercutem essas eliminações do Sporting e do Benfica da maneira que foi? E agora a gente tem uma final minhota na taça da Liga. Explica melhor para a gente que tipo de reflexo isso tem no ambiente do futebol português. Tudo que a gente falava de expectativa para um técnico português, você conhece bem esse ambiente, e um ambiente bem da sua cidade, lá, Lisboa. Sim, eu penso que é a primeira vez, eu até vou pesquisar aqui, é a primeira vez que a Taça da Liga, que é uma competição nova e não tem assim, muita importância, é a terceira mais importante, né, depois do Campeonato da Taça de Portugal, é a primeira vez que não tem um grande na final, né, eu penso que é a primeira vez, um dos três grandes, Porto, Benfica, Sporting. E o Guimarães, além de ter eliminado o Sporting no finzinho desta semifinal, tinha eliminado o Porto nos quartos de final, porque agora as semifinais são disputadas todas no mesmo estádio, etc. Parece quase ali um mini campeonato do mundo, um mini campeonato de clubes. Mas antes já o Guimarães tinha eliminado o Porto, que foi um grande feito, porque o Porto tem estado excelente nessa temporada. E, portanto, é evidente que tem um reflexo grande. Só que o facto de estarem todos eliminados, né, eu acho que isso acontece aqui também com o futebol brasileiro, o facto de estarem todos eliminados acaba por tirar a pressão de todos eles, porque o Porto também foi, mas o Benfica também foi, o Sporting também acabou de eliminar, vocês estão todos de fora, acaba por ser visto mais como uma surpresa interessante, está muito mais gente achando interessante a final, ainda por cima entre dois rivais, aqui no Brasil talvez não se saiba, porque não há tanto conhecimento da geografia portuguesa, mas são dois grandes rivais, o Sporting Clube de Braga e o Vitória Sport Clube de Guimarães, porque Braga e Guimarães são as duas partes do Minho, minhotas, né? E é jogo único, né? Ou é ide e volta, não lembro. É jogo único, assim como as semifinais, né? E no mesmo estádio onde foram as semifinais. Sim. Então, vai ser um jogo, acho que é a primeira vez que os dois decidem um título, né? Dessa importância, um título nacional, dois clubes que são muito grandes, fazem parte da classe média alta, digamos, do futebol português. O Braga, sem dúvida, nos últimos anos é a quarta força, e o Guimarães é o clube, além dos três grandes, o que tem mais presenças na primeira divisão, junto com o Belenenses. Qual é que tem a maior torcida? O Vitória, né? E eu penso que a Vitória, não sei quem é que tem maior, né? Porque também o Braga é uma cidade maior e nos últimos tempos muita gente mudou, ou seja, a juventude que nasce em Braga, ao contrário dos pais e dos avós que torciam para o Benfica, Porto, etc., passam a torcer para o próprio Braga. Então está um pouco difícil ter que haver pesquisa sobre o assunto, mas a torcida do Vitória de Guimarães é mais famosa por ser mais uma cidade e um clube, né? Que é raro em Portugal, né? Que em muitas cidades, inclusive em Braga até há pouco tempo, nessas cidades os três grandes eram maioritários, né? Todo mundo torce para os três grandes e depois tem uma simpatia pelo clube da cidade. Já o Guimarães não. Guimarães é a torcida do Vitória Sport Clube. Eles não gostam que se chame Guimarães, né? É o Vitória. É coisa do Brasil aqui. Eu sempre chamei de Vitória de Guimarães. Mas eles Aliás, eu tinha um zelador que se chamava Guimarães, e aí às vezes me dava uma...
Vitória do Guimarães, parece que era o time do zelador do meu prédio quando eu era criança. Era a maneira de eu memorizar o nome do Vitória, que aparecia muitas vezes na nossa loteca aqui. E o Vitória Esporte Clube é um clube histórico. Acho que falta um pouco de títulos à história do Vitória de Guimarães. Tem uma taça de Portugal, tem uma super taça ganha pelo Geninho, curiosamente, brasileiro Geninho. Teve excelentes temporadas feitas pelo Paulo Autuori e pelo Marinho Pérez antes. O Paulo Autuori era auxiliar do Marinho Pérez e depois ficou, e fizeram ambos ótimas campanhas, inclusive na Europa, chegaram a quartas de final de Taça UEFA, etc. Enfim, mas falta um pouquinho de títulos que o Braga tem ganho um pouquinho mais nos últimos anos, e por isso o Braga parte como favorito, né? O Braga até já quase discutiu título nos últimos anos, ao contrário do Vitória de Guimarães, tem estado sempre ali no seu quinto, sexto, sétimo lugar, tentando lutar para ir às competições europeias. O Braga é favorito por isso, mas o Guimarães eliminou Porto e Sporting, que são as duas melhores equipes do campeonato, né? Porque o Benfica está um degrauzinho abaixo, e um degrau abaixo com um mau ambiente nesse momento, porque o Mourinho disse que a exibição da equipe na derrota para o Braga foi horrível. Foi horrível, foi deprimente do Benfica. Foi deprimente. Já o Rui Borges não criticou tanto a sua equipe e criticou mais, ou não criticou, mas lamentou mais o facto de a equipe estar com muitas lesões. É uma onda de 8, 9 lesionados, foram alguns jogadores que estão na Copa Africana das Nações. Pior o Sporting, né? O quê? O Sport foi menos pior, e tem isso aí, desculpa te interromper, das Copas Africanas perdendo alguns jogadores, né? Foi ali no finzinho do jogo e tal, um pouco de infelicidade e tal. De qualquer forma, é uma derrota e é grave. E ele falou, ele se queixou, disse que é um caso de estudo, as lesões, porque o Sporting já era notícia ir para esse jogo com o Guimarães com muitos lesionados, 8, e durante o jogo perde mais 2, o Ioannidis e o Eduardo Quaresma. Mas isso é uma indireta para o... Como é que está repercutindo isso no noticiário português? É uma indireta para o departamento médico, alguma coisa nesse sentido? É quase tudo traumático, ou seja, é coisa de jogo, né? Sendo que esse assunto médico no Sporting é muito importante, ou muito falado a um alto nível, porque o presidente do Sporting é o ex-médico da equipe, né? Exato. É curioso que agora o Sporting tem um ex-médico como presidente. Dá para falar mal da medicina do clube. Exato. O Sporting tem o ex-médico como presidente, o Benfica tem o ex-jogador e o Porto tem o ex-treinador como presidente. E, portanto, é isso. Vai ser muito interessante ver Braga e Guimarães, sendo que você falou como é que o Sporting e o Benfica estão a reagir à situação, e que as torcidas não estão satisfeitas, até porque o Sporting tinha perdido pontos com o Gil Vicente dias antes para o campeonato, numa exibição fraca da equipe, com o Gil Vicente, que é outra equipe do Minho também, de outra cidade importante do Minho, que é Barcelos, mas com menos história no futebol português, está agora muito bem, mas tem menos história. Está muito bem. A questão é que Sporting e Benfica acaba sempre por haver alguma mini-crise, logicamente, e quando há mini-crise, os treinadores meio que são questionados. E agora há um dado novo muito importante, que é o facto do Ruben Amorim estar aí no mercado, né? Só antes eu queria te fazer uma pergunta. Tu acredita que é por acaso o fato do Vitória e o próprio Braga terem revelado alguns técnicos recentemente de qualidade, ter girado técnicos de qualidade, e até uns anos atrás, você sabe melhor, alguns que passaram, desses que têm sucesso, muitos passaram por esses dois clubes, mas recentemente a gente tem técnicos de sucesso dessas duas equipes, do Braga e do Vitória, e sempre alguém vai lá e pega eles, e aí vejam que eles sabem escolher treinadores, eles são muito bons nisso, tanto o Vitória quanto o Braga. Só para dar exemplos que são conhecidos de todos, o Abel e o Jorge Jesus passaram pelo Braga. Pois o Rui Borges, que é o atual treinador do Sporting, foi contratado ao Braga, né? Foi o Sporting tirou ao Braga, ao Guimarães. O Sporting tirou ele do Guimarães e muitos outros treinadores. A verdade é que é um pouco, eles servem como uma espécie de filtragem, né? Há um treinador que se destaca num clube pequeno, vão para um clube de médio porte, como é o caso do Braga e do Guimarães, e só depois aí é que o Sport, o Benfica, o Porto vão acabar por contratá-los, né? Depois deles se provarem um clube um pouquinho maior. O papelão foi aquele que foi para o Vasco, Pacheco? Exatamente. Esse aí não, Álvaro Pacheco. Foi muito mal no Vasco. Nossa, que horror. Estava a fazer um bom trabalho no Guimarães também, né? Era muito bom como técnico lá. Eu comecei jogos, ele trabalhava bem, mas no Vasco não deu liga. Isso aí às vezes acontece. Como não deu liga o Rubem Amorim, que é um excelente técnico no Manchester United.
mas foi muito discussão também e falta de paciência, aquela brasileiridade que está acontecendo na Premier League, né? Tá caindo todo mundo. Qualquer clube que não esteja na liderança ou brigando pelo título, os donos, presidentes agora de clubes, donos, proprietários de cifras bilionárias, impressionante o que é o volume de dinheiro do futebol da Inglaterra, eles estão demitindo a rodo. E a Só não cai teta, porque o Arsenal é líder. A gestão do Manchester United, principalmente, né, desde a saída do Alex Ferguson, é um manual do que não se deve fazer, né? Eu acho que é uma gestão pior do que, por exemplo, quando a gente critica aqui muito o Vasco da Gama, que está em uma crise grande, o próprio Corinthians, que também agora está com muita instabilidade, porque Corinthians e Vasco da Gama têm essas crises, mas tem problemas de liquidez, né? Tem dívidas, etc. Claro. Lá no Manchester United é um clube riquíssimo, só que Nossa. gasta mal o dinheiro e gasta e não dá qualidade de trabalho aos seus treinadores, que já passaram por lá muitos bons, já fizeram apostas em medalhões, como se diz aqui no Brasil, como o Van Gaal, o Mourinho, etc. E também alguns treinadores como o Ruben Amorim, não tão famosos, que vinham de ligas um pouco menores, como é o caso do Ruben Amorim, o próprio Ten Hag, que tinha brilhado no Ajax antes. Ou seja, nenhuma solução nem outra funciona. Portanto, o problema não está nos treinadores, não adianta. O problema está mesmo na estrutura do clube. Mas agora é isso, o Ruben Amorim, que teve uma grande história no Sporting como treinador, 2 vezes campeão, muito querido ainda no Sporting, apesar da saída para o Manchester United ter sido um pouquinho... os torcedores não terem ficado muito satisfeitos, logicamente, porque saiu a meio da temporada e depois o Sporting tremeu muito por causa da saída dele, mas ele é assumidamente benfiquista, já era quando era jogador, eu falava que era o clube que ele torcia, e portanto muitos benfiquistas também têm o sonho de o ver lá, né? E por isso é obviamente com uma pressão sobre o José Mourinho, treinador do Benfica, e o Rui Borges, treinador do Sporting. E também uma pressão, por que não, mais a médio prazo, sobre o Roberto Martínez, o treinador da seleção portuguesa, que se o Portugal não for bem na Copa do Mundo, obviamente que o Ruben Amorim fica ali como uma hipótese, né? Sendo um dos treinadores mais destacados portugueses sem emprego, se ainda continuar sem emprego até lá, né? Vamos ver. Mas, portanto, o Ruben Amorim vai passar esse papel de oficial de sombra, né? Da mesma forma que o Mourinho foi sombra do Bruno Lage, né? E do próprio Roberto Martínez, também quando saiu do Fenerbahçe, saiu da Roma, etc. Talvez a gente traga numa próxima rodada um técnico, alguém para debater um pouco sobre esse momento que está acontecendo no futebol, porque o rodízio de técnicos também é reflexo, a gente está falando isso na Inglaterra, me parece que é um choque de geração e de tempo de velocidade das coisas no futebol, não só a velocidade da bola dentro de campo, mas o número de dados, até a entrada da inteligência artificial. Isso tem dado uma dinâmica diferente, e aí tem uma palavra que a gente tem ouvido muito, e ouviu muito isso no Filipão, por exemplo, de outros técnicos, que esses técnicos mais... O Vanderlei Luxemburgo sofreu isso, estão ultrapassados no tempo. E aí eu penso assim, nossa, o Mourinho será que também está sendo... E não é ultrapassado porque ele está atrasado, ele é ultrapassado, como eu já dei esse exemplo, como um carro turbo de Fórmula 1 que atropela de alguma forma. Só que também quem é novo, como o Ruben Amorim e tantos outros estudiosos que vão muito bem, às vezes se atrapalham em outros aspectos, talvez numa impulsividade, numa entrevista coletiva que disse que talvez se ele não dissesse, ele pudesse ser um pouquinho mais cauteloso, de repente a entrevista que deu ele não cairia. Se ele soubesse administrar isso dentro do balneário, como se fala em Portugal, ou do vestiário no Brasil. Então, é um tema assim que eu vejo que o Tite pode sofrer isso, sabe, João? Sim, O exatamente. Tite inclusive foi o Rodrigo Bueno da ESPN que falou isso, eu concordo demais com ele. O Abel o Ferreira, ele colocou o futebol brasileiro num patamar que o Felipe Luiz já encaixou. O Leonardo Jardim também já entrou nessa batida. Se você fica para trás nessas coisas de mudar time, de adaptação de equipe, como técnico, e perder o time do negócio, você já se quebra de cara. E tudo aquilo que você construiu como sendo um grande técnico, e aí você pega o Tite, querendo até trabalhar na Europa e agora tendo essa oportunidade no Cruzeiro,
E o José Mourinho, nossa, quem é que vai questionar o que o José Mourinho fez como técnico? Mas nesse momento, eu vou dizer, João, eu fiz um jogo e até deu certo. Ele colocou aquele menino que veio do ponta esquerda jovem agora. Sonia, Dini. Pô, me faltou o nome do menino. O que veio da onde? Do Sevilha? Não é aquele do Sevilha? Não, não, ele veio do clube português agora. Daqui a pouco eu acho o nome dele, mas não Ah, importa. E aí. Mas demorou demais para fazer mudança, sabe? Eu vejo que o futebol, a questão das 5 substituições, isso não é tão recente assim. E é o com tanto. Sidney, né? Sidney. É Sidney ou Sidney, né? Que é cabo-verdiano, isso. Ótimo Sidney. atacante. Que é visão do Mourinho. Ele que trouxe, disse que vai ser um grande jogador. E olha, tem tudo mesmo para ser. Ele até teve. Não é que ele tenha colocado tarde esse jogador, mas mudou muito tarde o time. Ele tá muito encaixado. E o que eu vejo desses técnicos, assim, eles são conservadores nesse aspecto, João. Agora uma análise mais tática mesmo. Assim, eles têm um formato de time com aquele meio de campo congestionado, por exemplo, do Benfica, e não sai daquilo. E eu vejo que os técnicos de hoje modernos, eles têm pelo menos 3 ou 4 sistemas. Eu sei que o Mourinho já fez isso também, mas eles demoram para tomar decisão assim dentro de um jogo. E a velocidade do jogo tá, eu não sei se é isso. Eu tenho percebido que está acontecendo isso com muitos técnicos. E os mais antigos estão tendo dificuldade. Eu vi isso do Luiz Castro no Al Nassr. Alguns jogos que eu fiz do Al Nassr, o Luiz Castro demorava para mexer no time. E o time estava pedindo às vezes e outra coisa também, eles são plantados na qualidade do jogador. Uma coisa é o Cristiano Ronaldo. Esse é difícil de você tirar. Mas alguns outros jogadores de nome, por exemplo, o Dorival Júnior teve coragem de tirar num jogo o Memphis Depay, fez boquinha, fez biquinho, mas depois ele foi decisivo lá na frente. Esse é um técnico que é meia idade, já não é mais um garoto, tem uma história, mas teve coragem de fazer essas mudanças, que talvez tenha aprendido antigamente quando ele tirou o Neymar, teve alguma discussão com o Neymar, quando ele ainda era um técnico mais jovem e não com o respaldo de ter sido um cara tão campeão e da seleção brasileira, que ele se quebrou no Santos naquele período. Mas foi algo que na experiência ele trouxe agora, não tem essa de estrelinha no futebol. Então, eu tenho visto assim alguns técnicos dessa geração mais antiga, eu não sei se é isso também, João. Eu queria ouvir um técnico para tentar explicar o que está acontecendo, porque ninguém desaprende futebol, que os técnicos mais antigos de uma certa geração, eles estão se atrapalhando no futebol de hoje. E o Mourinho não está bem no Benfica, eu não estou achando um bom trabalho. Ele não está conseguindo entregar o que eu esperava. Por mais que alguns jogos lá em Champions League ele fez uma estratégia, mas muito pragmático, muito fechado, quase que retranqueiro. Eu sei que é um pouco a característica dele. Me alonguei demais, mas eu queria fazer essa reflexão mais profunda dos técnicos, João. Há um treinador veterano que está em alta sempre, né, que é o Carlo Ancelotti, né, o treinador da seleção brasileira. E tem agora mais uma dor de cabeça positiva, né, que é o Igor Thiago, que é tirando o Haaland, só o Haaland tem mais gols que ele na Premier League. E ele joga no Brentford, né? Não joga no Manchester City, não joga no Liverpool, não joga no Arsenal. Ele joga no Brentford. Está sendo realmente uma grande surpresa, um jogador que acredito que muitos brasileiros não conhecem. Ele jogou no Cruzeiro, curiosamente começou no Cruzeiro Série B, né? O Cruzeiro quando estava na Série B, portanto com menos mediatismo nacional, pelo menos, acabou indo para a Bulgária, né? Eu até tenho aqui, foi direto para a Bulgária, ele até pode jogar pela seleção búlgara, portanto a atenção aí pode não deixar ele escapar. A Bulgária não vai à Copa do Mundo, é evidente que se alguém ligar para o Igor Thiago e dizer, olha, você está no radar, é evidente que ele vai esquecer, obviamente, o hipótese da Bulgária, mas se o Brasil não avançar, ele pode pensar que pode ser a melhor solução. É uma alternativa, ele deixa na manga, né? Fica na Exato. manga, como a gente diz. Se ele puder, ele vai. Depois ele jogou no Ludogorets Razgrad, que é um crónico campeão agora do campeonato búlgaro. Depois foi para o Clube Russo, que já é um clube já com uma dimensão, que já costuma ir, um dos melhores clubes belgas e costuma andar ali para a Liga dos Campeões, etc.
e depois agora para o Brentford, que é o clube da Premier League de menor orçamento, mas mesmo assim está em sexto lugar, está a fazer uma ótima campanha, e muito graças ao Igor Thiago, que já fez 16 gols e parece ser mais uma boa opção ali para o Ancelotti, ali para já muito concorrida posição de atacante, né? O Ancelotti, em termos de atacante de lado, ou mesmo de referência, não tem problemas nenhums. Entretanto, eu só queria fazer, antes de passar a palavra, aqui não uma correção, uma precisão em relação à Taça da Liga. Eu disse que achava que era a primeira vez que não ia nenhum grande à final, mas já aconteceu noutras duas ocasiões. Em 16, 17, o Moreirense, clube muito pequenininho, de uma cidade ali meio que satélite de Guimarães, curiosamente, ganhou a Braga, 1-0. E ganhou a Taça da Liga. E em 2023, 2024, eu lembrava, mas na altura esqueci, o Braga venceu, portanto, não no ano passado, há 2 anos, venceu o Estoril nos pênaltis, um Braga Estoril. Eu lembrei disso agora, quando você Exato. falou. Ou seja, esta é a terceira São vez. os clubes que circulam aí de alguma forma na tabela, né? Recentemente também, né? O Estoril tem feito algum bom trabalho, é interessante. Portanto, a terceira vez que há uma final de Taça da Liga são 20 edições, por aí é a terceira vez em que não vai nenhum dos grandes. E o Braga já tem 3 triunfos na competição, né? Por exemplo, o Porto só tem um. O Porto na Taça da Liga só ganhou uma, Benfica 8, Sporting 4, Braga 3, ou seja, o Braga ganhou bem mais que o Porto, Vitória de Setúbal e Moreirense uma cada, e o Guimarães é a primeira vez que vai a uma final. Mas agora passo a palavra a você sobre o... Não, antes de falar do Igor Thiago, até trazer uma novidade, eu nem combinei com você, João, mas tenho certeza que você aprova, porque é muito legal. Quando a gente está discutindo o Andrew, a gente pode fazer um levantamento de quantos goleiros nós temos do futebol brasileiro em Portugal. É impressionante, não é só ele. Tem vários tantos outros, e até na história. Para lembrar, a gente vai contar de novo a história do próprio Hugo Souza, das 3 penalidades, de toda a história de goleiros de seleção brasileira. Eu não vou dizer quem é, para que o pessoal fique curioso. Um certo goleiro que estava lá no futebol português, daí descobriram, o cara foi parar em seleção brasileira, cresceu no futebol mundial. Impressionante a história que nós temos de goleiros que saem, por isso uma expectativa legal para o André. Agora, o Igor Thiago é uma história muito bonita e tem uma entrevista exclusiva na ESPN, vocês podem acompanhar aí, digitem entrevista Igor Thiago, ele conta toda a sua história, a sua trajetória ESPN Brasil. Tem também para os canais da Inglaterra, ele começou a aparecer em várias entrevistas, inclusive também, mas eu comentei um jogo que ele já estava encostando no Haaland contra o Brighton, e inclusive na transmissão eu disse, te cuida Haaland, depois a gente discutiu a questão do Ancelotti, mas eu falei, te cuida Haaland, tem um atacante brasileiro aí que está buscando. O que eu acho interessante, João, é o fato da característica do Igor Thiago. É o 9-9 mesmo, o cara de área, centroavante. É o cara para bater assim de frente com a característica do Pedro. Embora o Pedro tecnicamente é mais jogador, é melhor jogador. O Igor Thiago ele é mais objetivo. Talvez lembrando um pouco do Firmino em algum momento, assim, em termos de corpo. Não estou comparando a qualidade, senão daqui a pouco alguém vai me condenar e comparar jogadores de maior sucesso. Mas eu digo que é importante ter esse jogador. Muita gente tem falado, e eu tenho ouvido os comentários dos colegas Brasil afora, que o Ancelotti talvez não vá utilizar porque ele só tem mais uma janela. Mas eu penso assim, o futebol, de novo voltando a essa questão da velocidade, do tempo das coisas. Eu jamais abriria a mão de um atacante brasileiro que entra para a história como o maior artilheiro brasileiro na Premier League, num clube pequeno, com uma característica muito rara hoje, que é um camisa 9, porque assim, ó, o que ele estaria sendo testado como jogador ou o Ancelotti está testando ainda o seu sistema de jogo? Se ele tem já um modelo de jogo e uma base de time, essa é uma peça que ele só vai colocar dentro do sistema para ver como é que funciona. Porque o time dele está consolidado lá com o Estevão, Rafinha, Vini Júnior. É aquilo ali, João, não sai disso, né? Aqueles titulares. Mas esse é uma alternativa. E das alternativas, eu ainda não descarto o Pedro. Acho que já estou descartando o Endrick. Estou falando de atacante aí. O João Pedro.
Tem o Matheus Cunha, que é outra característica. E o Richarlison. O Richarlison, que dá para comparar uma característica um pouquinho mais parecida, mas o que está jogando o Igor Thiago, um pelo outro, você faz um jogo, coloca o time titular, aquele que não vai nenhum dos dois. Aí tu coloca o Richarlison, tem um desempenho. Aí coloca o Igor Thiago, vai que dá uma liga e num segundo tempo ele arrebenta com o jogo. Por que você não vai pegar esse momento dele e levar? E não é só um momento técnico, é um momento mental, ele tá com muita confiança. Ser um artilheiro num time do tamanho do Brentford no campeonato da Inglaterra dá muita confiança pro jogador. Por exemplo... Não, era só para dar um acrescento aí estatístico. O Matheus Cunha, o Martinelli e o Roberto Firmino eram os recordistas de gols na Premier League entre brasileiros, com 15. Matheus Cunha, Martinelli e Roberto Firmino. Só que, obviamente, no final da temporada. O Igor Thiago vai no meio. Primeiro foi agora a segunda rodada do segundo turno. Ainda pode chegar a uns 20 e poucos, ou até pensar em 30. No jogo que ele bate um pênalti e eu percebi, ele estava desgastado, e é ele o batedor, e a gente nota na caminhada e no olhar que ele estava receoso. Talvez fosse o momento, às vezes é legal trocar o batedor, mesmo sendo o artilheiro. E ele errou. Ele bateu fraco, não foi bem, mas depois se recupera, ganha confiança. Bom, tem toda a história de vida da mãe dele, apostando, ele querendo abandonar o futebol, e a mãe dizendo não, é seu sonho, você tem que ir, vai continuar, não vai largar coisa nenhuma. E deu certo. Então, é um cara de muita fibra. Eu gosto, para mim, ele tem que ser chamado. Ele não precisa fazer mais nada agora para ser chamado, a não ser que caia de rendimento físico e bater aqui uma questão de lesão, alguma questão nesse sentido. Tem que ser convocado para a última janela. A última janela é a janela da esperança, de que o Brasil possa ser ainda melhor com os jogadores que estão surgindo por aí. E outros surgirão até lá na velocidade que tem o futebol, João. Não tem e você falou que ele era um jogador objetivo, né? Ou seja, é um jogador que não faz firula, é isso? Isso, exatamente. Eu diria que ele não faz firula. E ele até não tem a característica para a firula, né? Por mais que às vezes ele dá um chapéu, ele tem um drible, mas ele é aquele jogador mais lento nesse movimento do drible. Ele é rápido na tomada de decisão, como se fala, né? Quando toma uma decisão para a finalização. PVC vai me condenar, o PVC que deu entrevista para nós, ele odeia a tal da tomada de decisão, e ele pega até uma tomada na mão, assim, tomada é isso aqui. Aqui houve muito firula em Portugal não se usa, né, para aquele drible assim um pouco inconsequente, né, às vezes bonito para a torcida, mas um pouco inconsequente, acho que é mais essa definição, né. Em Portugal há uma outra expressão que aqui não se usa, que é o brinca na areia. O brinca na areia é aquele jogador que faz muitas habilidades, mas é pouco produtivo. Eu acho que começou precisamente aplicado a atacantes e pontas brasileiros que chegavam ali nos anos 70, 80, que tinham muita habilidade, né? Mas era assim pouco, só ficavam lá brincando com a bola e tal, mas acabavam por não fazer gol, ou por não fazer uma assistência, etc. Acho que começou até naquela primeira importação de jogadores brasileiros ali nos anos 70, 80. Mas depois virou para qualquer jogador de qualquer nacionalidade, aquele jogador um pouquinho assim, é muito brinca na areia. Ele é bom jogador? Mas é um bocadinho brinca na areia, como quem disse que não, fica ali driblando ele próprio, né? Em vez de ser objetivo como é o Igor Thiago. Portanto, eu acho que é mais ou menos aproximado com a firula daqui, né? Seria um firuleiro, né? Mas aqui não se usa essa expressão firuleira, mas é só a firula. Os caras brincam na areia são os caras que fazem muita firula em Portugal. Embora tenha o futevôlei, o beach soccer, o futebol de areia, que traz uma habilidade interessante para jogadores. Romário, Ronaldinho, esses caras adoram jogar isso. O Renato Gaúcho adora um futevôlei. Eu acho que vem daí a expressão mesmo, né? Porque tanto jogador brasileiro que jogava na praia, né? E era tão habilidoso com a bola, mas depois no futebol de 11, às vezes aquilo era mais habilidade do que consequência, né? É aquele cara que faz não sei quantas embaixadinhas e bota no ombro e faz aquela manobra toda também, não joga nada às vezes, né? Senão esses caras de freestyle seriam craques de futebol, que é uma categoria que tem aquela bola que
ela tem uma ranhura, justamente os caras fazem malabarismo, parece aquelas focas de circo fazendo coisa com a bola, é uma habilidade impressionante para isso, mas na hora de jogar futebol não tem como fazer isso. Só, Não é o jogo, né? só o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Maradona. Esses aí eram caras de freestyle, né? Mas que se tornaram. Adoravam fazer no treino. Eles faziam manobras maravilhosas no treino, né? E o Ronaldinho disse que treinava com os cachorros em casa, gostava de brincar com a bola e os cachorros. Agora, tem duas expressões que quase entram nisso aí, que poderia ser adaptado, talvez não existe no futebol, era chamar talvez de farofeiro, um cara meio farofa, assim, sabe? Farofa é uma coisa assim meio improvisada, porque quando tu come um frango com farofa, vai pra praia ou vai para um lugar, é aquela comida assim improvisada. Bota um frango na farofa, é farofeiro, vai fazer em vez de preparar um prato, uma janta, um churrasco, você leva um frango numa farofa, aí o cara é farofeiro de praia, ali vai na praia com qualquer coisa, sabe? O que interessa é que tá ali, tem poderia ser um cara farofeiro, assim, que não serve aquele prato principal, a gente espera uma coisa e o cara é farofa. Ou pipoca, de pipocar, se o jogo for mais duro, o cara que é brincalhão na areia, fica fazendo muita firula, é meio pipoqueiro, mas isso já é outra coisa, já é um outro Zuquituga, que é o cara que foge da pegada, ele pipoca, né? Inclusive, a gente usa o pipoqueiro também, não só na questão do fugir do combate físico, mas pipocar, por exemplo, se eu te der. E aí, João, o Porto vai ser o campeão português ou não? Ah, não sei, cara. Acho que não sei o quê. Aí, vai pipocar, tem que dar opinião, né? Então tem um pouco disso aí. A gente que não pipoca, mas a gente acaba tendo opinião aqui, quer a sua opinião também no Zuquituga. Está começando a temporada. Se inscrevam no canal. Já temos também episódios e rodadas e temporadas no Spotify e também no TikTok agora, com a possibilidade que o TikTok tenha em episódios inteiros. Então a gente tem em outras plataformas também, aproveitando o nosso canal. Beleza? Eu não vou colocar esse trecho no YouTube e vou fazer um corte, porque se eu falo de TikTok ou de Spotify dentro do YouTube, o algoritmo vai nos cortar. Então, isso certamente estará mais no próprio TikTok e no próprio Spotify. Mas a gente começa o ano com grande expectativa. Futebol português, brasileiro, tanto nos campeonatos nacionais, internacionais de clubes, como também na Copa do Mundo que vem por aí. Que ano, hein, João? Começamos bem. Um abraço e até a próxima, João. Um grande abraço. Ano de 2026 cheio no futebol. Um abraço. Até mais. Não vamos pipocar. Não. Valeu.